eu quero iniciar com uma frase que eu gosto bastante, né? E que eu brinco que os meus pacientes, eles já têm que saber, já de cor e salteado, de tanto que eu falo isso para eles, né? E até psicoeduco eles dentro disso, justamente por conta da ansiedade. É uma frase de David Visconti que diz o seguinte: a ansiedade é o medo da mágoa ou da perda. A mágoa ou a perda conduzem à raiva. A raiva contida conduz à culpa. E a culpa não aliviada conduz à depressão. Então, essa frase, vocês podem perceber que eu comecei a frase com ansiedade e eu terminei com depressão, né? Existem alguns casos de pacientes e de pessoas que, às vezes, a grosso modo, a gente olha e fala, ele está depressivo, ele está deprimido, né? E realmente, às vezes, deve estar mesmo patologicamente falando, né? Mas quando a gente vai buscar a fundo tudo isso, tudo no início começou numa ansiedade, né? Eu vou esmiuçar um pouquinho essa frase, porque a frase, ela já inicia assim, ansiedade é um medo, né? E a ansiedade, ela nos dá medo mesmo, né? Ela provoca isso em nós, né? Quando eu tô prestes a ir para uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Eu estou muito ansiosa, nossa, eu estou tremendo, eu estou suando, eu estou nervosa, eu estou com medo dessa entrevista não dar certo, porque eu dependo daquele emprego. Eu estou sem comer, eu estou desempregada, eu estou com conta atrasada, eu tenho filhos, né? Uma casa para manter. E eu fico com medo disso, né? Então, quando a gente fala que a ansiedade é o medo da mágoa ou da perda, a gente está falando de magoar a mim ou outras pessoas, né? Perder a oportunidade, coisas, pessoas, né? E essa mágoa e essa perda vai me conduzir a uma raiva. Eu vou ficar frustrada, eu vou ficar desapontada com o que vai vir para mim, né? E essa raiva, quando ela é contida e guardada aqui dentro de mim, vai me levar a uma culpa. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de fazer? Né? E aí essa culpa, quando ela não é aliviada, vai me levar a uma depressão. Então, por isso que eu gosto bastante de trazer essa frase, justamente para isso, para poder entender os caminhos que tudo isso faz, né? E o tema da nossa live, né, que é lidando com as preocupações e a ansiedade, esse acúmulo de preocupações, essas muitas preocupações que a vida me traz, me deixa ansiosa, né? Me leva a essa ansiedade. Então eu vou ficar incomodada. E a ansiedade, ela é uma das doenças mais incapacitadoras que tem, né? A gente vê em muitos, por exemplo, pronto atendimentos, pessoas chegando com crises de ansiedade, né? Passando mal por conta de ansiedade e não entendendo o que está acontecendo, né? Achando que tá ali, ai, olha, tô tendo um infarto, tô passando mal, nossa, tô com muita dor no meu estômago, não sei o que tá acontecendo comigo, né? E os médicos, eles acabam tendo essa percepção, né? Em alguns momentos dizendo, olha, você tá tendo uma crise, eu vou te dar um remedinho e você busca um tratamento, vai ao psiquiatra, vai buscar terapia, vai buscar ajuda, né? E é por isso que o Gavi, né, tem aí esse grande intuito, né, de acolher as pessoas, de ouvir, né, de entender o que aquela pessoa está passando, até mesmo para poder fazer os encaminhamentos necessários que precisam, né? Camila, só pegando um gancho no que você falou, né, o quanto que isso é verdade, que uma vez, numa época da minha vida que eu estava sofrendo muito de ansiedade, eu cheguei a ficar 4 horas caída no chão do banheiro. Eu fui no banheiro, entre o vaso e a pia, eu tive essa crise que parecia que tudo ia sair para fora. Eu caí no chão assim, eu fiquei 4 horas. E sabe o que foi assim um alerta muito importante para mim buscar ajuda? Foi que ninguém deu a minha falta. E aí eu percebi que eu precisava cuidar de mim, né? Eu precisava buscar ajuda, né? Exato. A gente não pode deixar de buscar essa ajuda, né, Andréia? Por mais Isso. que às vezes as pessoas não tenham essa condição
financeira, oportunidade, mas que busque, seja as unidades de saúde que a gente tem, seja o próprio GAV, né? Que seja um amigo, um Exatamente. vizinho de gritar e falar, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo lidar com tudo isso que está acontecendo comigo, né? Isso é Então, muito importante. eu falo que o pedir socorro é algo muito importante, né? É, Então, a ansiedade, ela é incapacitadora. A gente, a gente deixa de trabalhar, a gente não se relaciona socialmente. Em casos mais graves, né? Eu vou dar uma pincelada aqui um pouquinho mais para frente para que todos possam entender. Elas nos amarram os pés e as mãos, né? E, exatamente. e essa depressão, por conta da ansiedade, elas infelizmente nos leva ao suicídio, né? O quanto a gente vê, quantos casos a gente acompanha, né? Como nós, como profissionais da área da saúde, enfim, tantas situações aí que a gente vê nas mídias, nos jornais, né? Então é uma condição psicológica que nos limita, né? E traz um grande impacto, né? Às vezes impacto de se afastar do trabalho, de pedir uma demissão do trabalho, né? De passar por problemas no âmbito familiar, né? Eu não saio, eu Uhum. como, ou eu como demais e exagero em algumas situações, né? E existem alguns transtornos que que potencializa ainda mais esses sintomas, né? Então a gente pode dar um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do transtorno do pânico, que é um transtorno, um dos transtornos da ansiedade, né? O transtorno do pânico, ele é um dos transtornos mais incapacitantes que tem, porque você deixa de fazer coisas do seu dia a dia, coisas simples, de ir numa padaria e comprar um pão, que você não faz. Porque aquilo, ir na padaria, sair do portão de casa, ficar na fila da padaria ou do mercado, né? Isso tudo te gera sintomas horríveis. E aí eu brinco com os pacientes, eu falo que vira um bichinho no casulo, né? Entra ali e ali fica e não sai. E a ansiedade, quanto mais a gente para de fazer coisas, né? A gente foge, a gente fala da luta, fuga e congelamento, mas quanto mais a gente foge, a fuga é a raçãozinha dela, né? É, né? E aí isso vai só reforçando dentro de você que, não, realmente ir na padaria me causa muito problema, então eu não vou mais, né? É claro, não começa com a padaria, começa com outras coisas. Eu não trabalho mais, eu não saio mais, não vou em locais públicos, né? Eu já tive pacientes de, no caso, por exemplo, se ele recebia um convite de para ir na casa de um amigo, comer um churrasco, ele avaliava o endereço e ele via se dentro daquele endereço desse amigo, dentro de um raio X que ele estipulava, tinha alguma unidade de saúde, porque ele achava que se ele passasse mal na casa desse amigo, E se demorasse tinha que ter- X minutos a mais, ele não chegaria com vida no hospital, né? Então é uma coisa que parece que você tem uma bola no pé, você trava, né? esse episódio que eu te contei dessa crise de ansiedade foi uma fase da minha vida que eu tive depressão por 10 anos. E os 3 últimos anos dessa depressão foi com os transtornos da ansiedade e síndrome do pânico. Então, eu fiquei 3 anos sem sair de casa. E então, assim, às vezes a gente acha que a gente vai dar conta sozinha. Tem os mitos, né? Tem os preconceitos, e os preconceitos todos que eu acredito que você vai abordar alguns, Uhum. que fazem com que a gente se coloca nessa situação e que não vale a pena. É isso que a Camila está falando aqui, ela está trazendo relatos de paciente. Eu posso, Andréia, já falei sobre isso aqui em algumas lives também. E o quanto que isso é verdade, porque eu lembro que eu falava assim, vamos sair para almoçar fora nesse domingo? Então, eu chegava a tomar banho, eu me arrumava, mas quando eu olhava para a porta de saída, é a sensação assim que você vai morrer mesmo, você vai, Uhum. te some tudo, e aí, enquanto eu não falava para mim mesma, não, nós não vou mais, se vocês quiserem ir, vocês vão, mas eu não vou. Aí, quando eu falava que eu não ia mais, aquilo passava, mas eu não podia nem olhar para a porta.
E assim foram 3 anos, né? E então, realmente, a gente não precisa, não tem necessidade, né, Camila, de você deixar chegar nessa situação, né? Nós temos ajuda, né? É, Saber buscar ajuda, né? é. E é muito importante, Andréia, ao perceber um dos primeiros sintomas, um dos primeiros indícios, já buscar ajuda no início. Porque nenhum transtorno de ansiedade ou nenhuma ansiedade leve que seja, ela não começa assim você não saindo de casa. Ela começa em pequenas doses disfarçadas, que quando você vê, você tá dentro de casa, você não sai, né? Você não sai do portão para fora. E aí, para Eu você, lembro, isso é um trabalhozinho árduo. é bem trabalhoso. E eu lembro que o meu começou, sabe como? Hum. É, sempre no trajeto do trabalho para casa, eu não sabia onde eu estava. Eu parava o carro, desligava, porque eu não tinha noção de onde eu estava. Aí eu tinha que controlar com respiração e tal, tipo, eu tô indo para casa, é nessa rua que eu vou. Começou com esses pequenos assim, episódios, né? E quando eu vi, isso se agravou ao ponto de durar 3 anos. É porque vai indo e você acha, não é nada, já já passa, não é nada, vai passar. Não, é só uma coisinha básica. E quando você vê, você tá tomada de tudo, de todos esses sintomas aí, né? Então, assim, é, a, a ansiedade, inclusive hoje, Andréia, há estudos que afeta, né? Já 16% das crianças. O que antes a gente não via, talvez, ou eram sintomas assim muito disfarçados, hoje a gente já vê as crianças também assim, né? E é onde a gente percebe os maiores prejuízos nelas é no âmbito escolar, né? E aí às vezes a gente escuta histórias assim, nossa, mas a ansiedade está aumentando, né? Nossa, como aumentou? Como tem pessoas ansiosas? Certo? A gente tem tecnologia, a gente tem facilidade na vida, né? Você tá com saudade de um parente, você faz uma videochamada com ele, mata um pouquinho ali daquela saudade, né? O mundo está modernizando e a nossa ansiedade, a nossa saúde está sendo prejudicada, né? É que hoje a gente vive numa sociedade com pessoas muito mais nervosas, muito mais e diminuiu-se o nível de conexão social, né? Diminuiu os nossos laços, diminuiu as estabilidades que a gente possuía lá atrás, né? Então, cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhas, isoladas, né? E essas mudanças têm tudo a ver com o modo como a gente tem pensado, né? Então, assim, aí a gente vai falar um pouquinho de herança, né? E para a gente entender um pouquinho da ansiedade, a gente tem que entender a nossa herança biológica lá dos nossos ancestrais. Porque eles viviam num mundo de perigo, né? Onde eles tinham ameaça. Eu tô falando lá da pré-história, tá, Andréia? Onde eles Uhum. viviam com fome, com medo, medo de doença, medo de altura, medo de predadores, né? E naquela época o medo ele tinha uma função, que era proteger eles. Por quê? Para poder sobreviver. Então, quando fala que a ansiedade é agora, a ansiedade começou agora, não, a ansiedade começou desde lá de trás. Eles já ficavam ansiosos. Quando eles saíam para caça, né, que era o momento ali da caça, eles já saíam ansiosos. Será que nós vamos trazer comida para casa? Será que um predador não vai me pegar? Será ali que uma tribo não vai me atacar e roubar o alimento que eu consegui caçar, né? Então ali já começava a ansiedade deles. E isso foi se tornando como algo evolutivo, né? E a ansiedade, eu acho que eu não sei se todos a gente tem visto aí, né, o famoso filme do Divertidamente 2 que trouxe esse tema, né, da ansiedade. Eu achei isso muito bom para desmistificar, né, para tirar esse tabu, né, esses mitos, mas a ansiedade ela continua tendo a função de proteção para nós, né? Porém, existem algumas situações e alguns graus que ele se torna disfuncional. Não tem problema nenhum eu ir na padaria comprar pão.
Mas como eu já estou numa ansiedade num nível descontrolado, qualquer coisa que eu for fazer, eu vou ficar ansiosa, né? Então a ansiedade ela tem essa função de nos proteger, tá? De algum momento, como eu dei o exemplo da entrevista de emprego, né? É uma forma de dizer assim, Camila, presta atenção na entrevista, não vai falar bobeira, se posiciona bem, cuidado com o que você vai falar para o entrevistador, presta atenção nas palavras que ele vai te falar para você não falar, dar uma resposta errada. Então é uma proteção, é um sinal de alerta, né? E aí, por que a gente acaba sofrendo com tudo isso? Porque a gente vai criando crenças, né? Como você comentou sobre o seu caso, começou você indo no caminho de casa, né? Travando no trânsito, né? Isso aí foi intitulando uma crença em você que dirigir é um perigo. Dirigir eu passo mal. Eu não posso mais dirigir. Então, a partir de agora, o meu marido, a minha mãe vai me levar para o trabalho. E aí começa você não dirigindo mais. Ou não entrando mais dentro do carro. E assim vai indo, né? A gente poderia ficar um bom tempo aqui falando sobre isso, né? Então, é importante a gente tentar mudar essas crenças, que às vezes são, como eu disse, disfuncionais, né? Se a gente puder experimentar uma situação aparentemente perigosa repetidas vezes, sem sequências danosas, o nosso cérebro aprende a ser mais racional e menos apreensivo. Nossa, eu tô com muito medo de dirigir o carro hoje, mas eu vou. Eu vou porque eu vou ver que não vai ter perigo para mim, né? E é um pouco disso que nós fazemos, né, essa dessensibilização em sessões, né, com os nossos pacientes, né? E existem alguns transtornos aí, Andréia, que a gente pode falar. Eu não vou falar de todos eles, eu vou falar o nome, mas não vou entrar a fundo. Mas dentro dos transtornos de ansiedade, a gente possui 6 principais transtornos, que é a fobia específica, quando eu tenho fobia de alguma coisa, uma aranha, uma cobra, um elevador, uma altura, né? A gente tem o pânico, o transtorno do pânico, que é um dos mais incapacitadores que tem, né? A gente tem o toque, né? Que é aquela coisa da gente repetir, da gente ficar muito ansioso e ficar preocupado demais com algo. A gente tem um transtorno de ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade muito, eu me preocupo demais no futuro, além, né? A gente tem um transtorno de ansiedade social, que essa daí também é bem incapacitadora, né? Eu deixo de conviver, eu deixo de trabalhar, né? Me incomoda ir eu não tenho problema de ir na padaria, mas estar na padaria com pessoas me olhando e me vendo me incomoda. E a gente tem um transtorno de estresse pós-traumático. Quando eu passo por alguma situação que me trouxe um susto, um problema, e aí eu não consigo mais repetir isso e dar continuidade na minha vida. Um grande exemplo de estresse pós-traumático são os acidentes, por exemplo, né? Que às vezes a pessoa vem sofrer, né? Então, todos esses transtornos que eu estou dizendo, eles vão afetar drasticamente a nossa qualidade de vida, desequilibrar a nossa saúde física, mental, reduzir a nossa efetividade no meio que a gente está e prejudicando as nossas relações sociais também, né? E assim, a questão do tratamento, né? Em primeiro lugar, a gente tem que buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, né? Buscar também, claro, aí a gente tem o Gavi para nos ajudar, para nos orientar, nem que seja para nos dar uma orientação, né? Falar, olha, você vai fazer esse tratamento, faz assim, busca isso, busca aquilo, para dar uma orientação para a pessoa, porque às vezes você está tão inundado daquele problema e daquela preocupação que você não consegue enxergar. Às vezes a resposta está ali na sua frente, o caminho está ali e você não consegue ver, não consegue enxergar, né? A gente fala muito isso, né? Que o GAV é como se fosse
A gente usa então o exemplo da panela de pressão, né? Que tá com aquela pressão que parece. Então, quando você liga para o Gavi, é como se você levantasse a válvulazinha ali e sai aquela pressão. E aí você começa, né, se acalmar e ver justamente, né, quais são os caminhos que eu posso fazer, né? Então, o Gavi, ele auxilia muito nesse sentido, né? Exato. E aí, André, eu quero trazer aqui algumas estratégias, né? Eu não digo que essas estratégias que eu vou trazer não é para lidar com a ansiedade, elas de certa forma vai ajudar com a ansiedade, com a depressão, mas principalmente a lidar com essa preocupação que a gente está tendo. A gente está ali ruminando um problema, uma situação, e é algo, como eu disse, um pouco simples de ser resolvido, né? Essas estratégias eu extraí, né, de um livro do Robert Léry, que ele é eu adoro ele, é um escritor bem voltado para a área comportamental, e ele traz 6 estratégias, né? O realismo, eu vou explicar cada uma delas. É o realismo emocional, decepções inevitáveis, desconforto construtivo, fazer o que não quer, imperfeição bem-sucedida e satisfação flexível, tá? Uau. Então, são 6 estratégias que vai nos ajudar um pouquinho. Então, realismo emocional, o que que é? Nós temos o costume de ter um perfeccionismo emocional. A gente quer tudo perfeito, a gente quer sentir as melhores emoções, a gente quer que a nossa vida seja tranquila, livre de problemas, né? Mas esse perfeccionismo emocional, ele remete a uma falsa crença de que as emoções devem ser boas. E elas nem sempre são, né? Não tem como. E isso me incapacita de tolerar a frustração, os ciúmes, a tristeza. Me incapacita, né? Então, isso faz com que o realismo, o perfeccionismo emocional, desculpa, torna difícil de eu tomar decisões. Porque eu vou achar que tem que ser tudo perfeito. Então, se não vai ser tudo perfeito, então não tá bom para mim, né? Então, o realismo emocional, ser realista, entender aquilo que eu tô sentindo e que eu tô triste, mas tá tudo bem estar triste hoje, amanhã eu vou melhorar, o que que eu vou fazer para ajeitar essa situação que tá me incomodando, me ajuda a aceitar e normalizar aquilo que parece ser anormal, né? Olha só. E até mesmo para a gente tolerar esses sentimentos ruins, tá? E aí a gente tem, em segundo lugar, as decepções inevitáveis, né? Como o próprio nome já diz. Reconhecer que às vezes a gente vai ficar decepcionado é importante, né? E felicidade é um conceito muito relativo. Se eu perguntar para você, dizer assim, André, o que que para você é felicidade? Você vai responder uma coisa, eu vou te responder outra, né? Exato. Então, a gente acaba criando uma expectativa de que você vai ser feliz sempre, agora, todo dia, né? Olha, eu estipulei essa felicidade para mim aqui, esse caminho, e eu espero que seja assim. Mas a vida, ela vai fazer isso aqui, olha, né? Ótimo que você vai alcançar ali um objetivo um pouco mais específico, mas não vai acontecer daquela forma, né? Então, a gente precisa ver que nem sempre tudo vai ser bom do meu jeito, na minha hora, exatamente como eu previ. Então, é inevitável. Eu estipulei sair daqui e ir embora para minha casa. E no meio do caminho eu percebi que meu pneu furou e eu não vou chegar no tempo e no horário que eu estava programada de chegar. Eu vou me irritar, eu vou ficar brava, eu vou ficar frustrada, decepcionada, mas faz parte, né? Então a decepção inevitável é isso. E em terceiro lugar, a gente tem o desconforto construtivo. A gente precisa tolerar algumas coisas para alcançar algo, né? Vamos imaginar que você quer adquirir uma habilidade. Você quer aprender a aprender uma outra língua, né? Isso vai demandar tempo de você, vai te demandar um desconforto, uma frustração, porque o professor vai te ensinar, você vai errar, às vezes você vai fazer uma prova, não vai acertar, você vai achar aquela língua difícil. Vai ter hora que você vai se arrepender da escolha que você fez,
mas eu preciso desse inglês, por exemplo, né? Então, isso significa também até mesmo na superação da ansiedade. Porque eu aposto, André, que nesses seus 3 anos você tentou várias coisas que foram frustradas, né? Com certeza. E para que a gente consiga alcançar, e como eu falei, em alguns tratamentos a gente faz uma dessensibilização com o paciente, para eu poder explicar para o paciente que ir na padaria não tem nenhum problema, eu preciso que ele vá na padaria, né? E ele vai sentir um desconforto, mas ele é um desconforto pro bom, né? Exatamente. Então, é importante você... Apareceu uma mãozinha aqui para mim. Essa minha também, eu nunca tinha visto. Nem sempre as coisas vão ser nos nossos termos, né? Até mesmo a gente pode falar disso, de tolerar essas coisas para a gente alcançar os objetivos nossos profissionais. Para eu ser psicóloga, eu tive que estudar 5 anos. Eu tive que aprender, eu tive que fazer cursos de pós, eu tenho que ler. Tem dia que eu não quero ler, mas eu tenho que ler, né? Tem dia que eu não quero estudar, mas eu tenho que estudar. Mas é uma busca que a gente vai tendo, né? E vai me trazer um bem-estar daquilo que eu quero e que eu almejo, Uma né? construção, É né? uma A gente tem que ter clareza. Exatamente, né? E aí a gente tem como um próximo é fazer o que não quer, né? E o autor traz uma frase que eu gosto muito, que progresso é fazer o que não quer para obter aquilo que você deseja, né? Como eu brinquei aqui, às vezes eu não quero ler um livro, mas eu preciso, né? Então, progredir na vida vai envolver fazer coisas que a gente não quer, que nos tira da zona de conforto, que nos incomoda, que é cansativo, que é chato. Mas aí vem a pergunta: o que você está disposto a fazer para alcançar aquilo que você quer? Para resolver aquele problema, as preocupações que você tem, né? Então, a gente, eu quero uma vida melhor. A vida melhor, ela não acontece por acaso. A gente tem que buscar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Então, isso tudo é uma consequência daquilo que a gente vai ou não fazer, né? Verdade. Em quinto lugar, a gente tem a imperfeição bem-sucedida, né? A gente, para progredir, existe a crença que para a gente crescer e progredir, a gente tem que ser perfeito. E a perfeição não existe. Progresso não é perfeição, né? E você precisa se sair cada vez melhor. As pessoas acham que eu vou me sair cada vez melhor sem fazer o melhor cada vez, né? Então, tudo aquilo que eu faça que vai me levar em direção ao meu progresso, aquilo que eu quero, tá ótimo. Lembra que eu falei que a vida é assim? O importante é que eu quero chegar, né? Então, eu vou precisar passar por coisas, tropeços, quedas, dificuldades em alguns momentos para alcançar aquilo que eu quero, né? Eu vou ter medo, eu vou ter ansiedade, eu vou passar mal, eu vou me desgastar, eu vou chorar, eu vou ficar triste por um tempo, mas isso é a imperfeição. O importante é alcançar aquele objetivo que eu quero e que eu tenho, né? E a imperfeição bem-sucedida, o autor traz isso, que a imperfeição bem-sucedida é como as pessoas bem-sucedidas pensam. Os bem-sucedidos sabem que eles vão falhar em algum momento. E tá tudo bem, não tem problema, o importante é conseguir, né? E por último aí, né, que tem a satisfação flexível, né? A gente maximiza muito, a gente espera que tudo vai ser incrível e maravilhoso, né? Como eu falei no início, né? Mas a gente precisa tomar decisão e ver que nem sempre vai ser exatamente aquilo, né? Eu sonho em alcançar um emprego que eu vou ganhar X valor, mas eu achei um trabalho que é 500 a menos do que aquele X que eu estipulei. Ótimo, eu vou pegar esse, porque eu vou crescer, eu vou desenvolver e eu vou encontrar aquilo que foi o X que eu estipulei, né? Então,
essa nossa satisfação, ela não precisa ter regras, ela não precisa ser algo arbitrário, as expectativas, né? Então, isso se dá no trabalho, nos nossos relacionamentos, relacionamentos afetivos e relações sociais que a gente possui com as pessoas, né? E a gente precisa tolerar um pouquinho tudo isso, né? Então, ser flexível, né? É a gente poder deixar e se libertar um pouco dessa perfeição e toda a turbulência emocional que essas expectativas nos trazem, né? Então, tá aí. É que a gente realmente, assim, às vezes a gente projeta, e que é importante você ter esse planejamento, essa projeção, mas você sabendo que as coisas vão acontecendo e que é um processo natural. Até quando você estava falando do quinto exemplo, eu sempre uso uma fala assim, que a vida já nos ensinou muito cedo. Porque como que nós aprendemos a andar, né? Caindo e se levantando? Exato. É a primeira lição já lá no comecinho da vida, né? Como que a gente aprendeu a andar? A gente foi caindo e levantando até que a gente conseguiu, né? Então, esses são os ensinamentos, como diz, que a vida traz e que a gente deve refletir sobre isso. E porque não deu certo agora não significa que não vai dar certo, ou talvez não é essa minha opção não foi a melhor opção. A gente tem que ter essa flexibilidade, né? Entender que nós podemos voltar atrás também numa decisão, mudar a nossa rota, né? E isso ajuda muito a administrar essa questão emocional que envolve todo, né, esse processo de ansiedade, de medo que você trouxe, né? Muito importante isso. É bem isso, a gente tentar trazer essa flexibilidade em tudo, né? E não ter essa crença numa linearidade, né? Eu costumo sempre dar o exemplo aos meus pacientes o seguinte: quando a pessoa está ali no hospital, ouvindo os batimentos ali, que tem aquela maquininha, não é assim, coração? Se a linha fica reta, o que aconteceu? Acabou Morreu. a vida, né? Morreu, né? Então a nossa vida é assim. Ora eu vou estar ótima, bem, alcançando tudo, ora eu vou entrar numa eutimia, numa normalidade, depois eu vou ficar mais para baixo, mais desesperançosa, depois eu melhoro. E assim vai indo. Essa leitura, a gente pode fazer uma leitura do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, do nosso ano, da nossa vida. Né? Se a gente for maximizar tudo isso. Né? Então a gente precisa tentar eliminar essas crenças, né? Tentar controlar. Existem ruídos que a nossa mente fala e faz, mas são apenas alarmes falsos, né? A gente não pode deixar levar. O problema não está em nós, mas na vida que a gente leva, né? E o medo, em certos momentos, ele traz essa disfuncionalidade para a nossa vida, né? E o seu nível de medo, ele não é determinado pela situação que você tá, mas pela interpretação que você faz. Como a gente usou o seu exemplo, não tinha perigo nenhum você dirigir o carro. O problema foi a interpretação que você fez daquela situação. E quando essa interpretação muda, muda também a nossa sensação que causa o medo e sobre o que não causa, né? Isso é verdade. Então, assim, eu acho que é importante deixar aqui para todos, né, a importância de se cuidar, a importância de, se é um caso de tratamento, buscar o tratamento, não deixar chegar no último caso, né, procurar ter opções de vida, de mudanças de vida, ter alguém para conversar, né, tentar se abrir com algum familiar, com um amigo, com alguém que você confie. Se você não tem esse alguém, né? Tem aqui nós do Gavi, né? Pra gente poder compartilhar e conversar, né? Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é essa abertura, né? O falar. Exatamente. Nós tivemos aqui uma pergunta: quais os sintomas da ansiedade? Bom, se a gente for falar de forma genérica, né? A gente pode falar que tem vários, porque como eu te falei, né? Aqueles transtornos que eu explico, os 6 transtornos que eu expus, né?
Cada um deles tem um sintoma diferente, mas de forma generalizada e genérica, né, a gente pode falar que a gente tem a questão da angústia, do medo, ataque cardíaco, né, sensação de perda de controle dentro de uma determinada situação que você está passando, né, essa sensação da perda de controle está muito relacionada a esse medo, né? Eu querer fugir, eu querer sair daquele local e daquela situação, né? Tem a situação de cansaço constante, uma preocupação excessiva com algo, dificuldade de eu me concentrar, de dormir, muita irritabilidade, né? Genericamente a gente traz esses sintomas, né? Mas aí, como eu falei, para a gente poder dar um diagnóstico a uma pessoa que ela está sofrendo de um transtorno de ansiedade, a gente tem que olhar com uma visão mais delicada, né? E mais assertiva, até mesmo para poder definir qual transtorno seria. E buscar ajuda é importante, né? Porque é um profissional, né, da saúde mental, que é o psicólogo, que é o psiquiatra. Nós também temos, né? Às vezes tem pessoas, eu acho importante a gente falar isso, porque tem pessoas às vezes não têm o acesso e também às vezes não tem, ainda tem alguns tabus, ou então não gostam, mas também nós temos muitos outros tipos de terapia hoje em dia que pode ajudar, né? Nós temos as terapias alternativas que pode ajudar. Mas assim, você não pode deixar chegar num nível que aí você vai precisar, né, só do psicólogo e aí vai com o psiquiatra mesmo, que às vezes é casos de medicamentoso mesmo, que foi o meu, né, o meu caso, eu cheguei a esse ponto e a gente não precisa disso. Hoje nós temos vários caminhos. O Grupo Amor Vida é um desses caminhos, faz parte dessa rede de apoio, né? A Camila trouxe aqui amigos, parentes, né? Pessoas que você pode buscar. Isso tudo se chama uma rede de apoio. Então, você construir essa rede de apoio. Às vezes, nas palestras, Camila, eu faço uma pergunta, né? Quem na sua lista de contato, você pode ligar 3 horas da manhã que vai estar pronto para te acolher? Então, a gente, às vezes, tem muitos amigos, mas não temos um amigo de verdade. Tem muito contato, mas não temos um amigo. Então, com quem você pode contar? Né? Você saber ter qualidade nos seus relacionamentos, porque se você está sofrendo de ansiedade, ou se um dia você vier ter uma crise de ansiedade e você precisar de apoio, com quem você pode contar? É muito importante na nossa vida a gente refletir sobre esses pontos, porque nós vivemos num mundo que está, né, em ebulição. Então, lidar com as pessoas, lidar com nós mesmos, hoje é um desafio. Como você falou, sempre existiu, mas hoje parece que o negócio está mais potencializado. Então, com quem que eu posso, né, essa minha primeiro apoio? Então, desse horário das 7 da manhã às 23 horas, todos os dias, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, não importa. Você pode estar ligando aqui para o Grupo Amor Vida, vai ter um voluntário, tá disponível para te acolher, para te ouvir, tá? Está ali, já é uma rede de apoio, já é o primeiro passo que você pode dar. Então é muito importante você salvar o nosso número, colocar na sua agenda de celular, que uma hora você pode estar precisando, né, o nosso ouvinte aqui, ou também você pode estar indicando para uma pessoa, estar ali diante de uma pessoa que está precisando dessa ajuda, né, Camila? Isso mesmo. Não pode deixar de pedir ajuda, isso é o mais importante, né? Porque quanto mais a gente demora, pior fica, né? Pior a gente fica, mais sofrimento a gente tem e ninguém merece passar pelo sofrimento, né? Às vezes a gente não precisa, a gente consegue evitar quando a gente decide olhar para nós e falar assim, eu costumo falar assim, que saber pedir ajuda é sabedoria, né? É um ato de amor próprio, não, sabe? A gente tem que trazer esse olhar. E às vezes, gente, é muito importante a gente frisar que muitas pessoas às vezes não buscam ajuda por preconceito, por achar que psicólogo é coisa de louco, que médico psiquiatra é coisa de louco. E não é. Da mesma forma como você quebra um pé, você busca um ortopedista, a sua mente também precisa, né? Tem um especialista aí, nós temos especialistas para isso, para cuidar justamente da saúde mental. Por que então a outra parte do seu corpo merece um cuidado e aqui, ó, que comanda a tua vida não merece esse cuidado? Então vamos refletir sobre isso, né? Exato. Às vezes algumas pessoas têm mesmo preconceito, seja de buscar o psicólogo ou o psiquiatra, que são os profissionais
da área da saúde mental. Mas se eu quebro um pé, eu faço um raio-x e eu vejo que o meu pé tá quebrado. A nossa saúde mental, né, não tem um raio-x para se fazer. É claro que tem dados clínicos e tudo aquilo que a gente estuda, mas aí fica aquela pessoa, não, imagina, eu vou para lá, o médico vai me entupir de remédio, eu vou ficar dopada com tudo isso. E não é bem assim, né? Não, Eu sempre faço analogia com os meus pacientes, principalmente no momento em que eles estão vindo para mim. Ó, vim aqui, o médico me mandou fazer terapia, eu tô cumprindo, mas não queria estar aqui. Eu falo assim, imagina que você tá em alto mar e você não sabe nadar. O psiquiatra, ele vai te dar a boia para você tirar ali um nariz para fora d'água, te dar ali você se manter, né? E o psicólogo vai ser o seu treinador que vai estar ali te ensinando a como nadar, respirar, como dar aquela abraçada, como flutuar ali no meio do alto mar, né? E aí no determinado